Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Chega de moleza, né? Vamos continuar agora no nosso módulo 2, tá bom? Agora vocês vão retomar as atividades no módulo 2, ok? Então deixa guardadinho lá o módulo 1 e vamos retomar aí aos nossos conteúdos do módulo 2. E começando a nossa semana, né? Hoje nós temos aula de português, ok? Português e matemática, né? Mas vamos começar então por português. Abram comigo o módulo de vocês na página 44, ok? Abram aí e acompanhem junto com a tia Valquíria, porque hoje, né, em português nós vamos ter texto, onde nós vamos trabalhar então leitura e interpretação textual. Através desse texto aí então, tá, que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos estudar o que é um poema narrativo, né? Ou seja, ele é um poema, mas que narra em versos. E nesse poema nós vamos ter aí personagens, nós vamos ter narrador, nós vamos observar tempo e espaço, tá? Então, como ele é um poema narrativo, ele tem toda a estrutura, ele tem todos os componentes de uma narrativa, ok? Só que esses poemas, normalmente, eles são maior que os outros, tá? Mas também tem uma mesma peculiaridade, né? Pode apresentar rimas ou não, ok? Então, lembrando, é um poema narrativo. Por quê? Porque possui personagens, narrador, tempo, espaço. E através desse poema narrativo que nós vamos aprender, que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos aprender o quê? Linguagem literal e linguagem figurada. Mas, tia Valquíria, o que é linguagem literal? É quando eu uso palavras, expressões para dar sentido exato, real, ok? Já a linguagem figurada é quando eu faço das palavras, o uso das palavras ou expressões para dar significados, então, ao contrário da linguagem literal, não real, ou seja, diversos outros significados aí, tá? Então eu vou criar sentidos, significados, como por exemplo, nós podemos começar para entender o que é a linguagem figurada pelo título do nosso poema na página 44 aí, o menino que carregava água na peneira. Vocês conhecem esse utensílio, esse objeto, não conhecem uma peneira? É um objeto que ele é todo furadinho. Ele sendo todo furadinho, é possível carregar água na peneira? Não, não é mesmo, né? Então, por isso, nós falamos desse tipo de linguagem, a linguagem figurada, aquilo que nós, então, damos sentidos diversos para criar, né, uma imagem, sentidos que a gente sabe que são impossíveis de realmente ser verdade, ser real, ok? Então, linguagem literal, nós usamos aí significado exato, aquele significado primitivo, né? Realmente real, que existe, que há. E o figurado, então, que nós vamos criar imagens e sentidos para as coisas, ok? Então, vamos comigo, acompanhe com a tia Valquíria a leitura desse poema narrativo na página 44. Vamos lá? O menino que carregava água na peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósito. O que é despropósitos? Aquilo que não tem um objetivo, não tem um propósito. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. Alicerce é uma base. Orvalho é aquilo que cai à noite parecendo um serenozinho. Quando você acorda no outro dia, que deixou alguma coisa lá, né, no terreiro, por exemplo, você vai ver que ele está molhadinho. Então isso é orvalho. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, a
aquele menino que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Sabe por quê? No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras, travessuras. Peraltagens quer dizer o mesmo que travessuras com as palavras. E começou a fazer peraltagens, acreditam só? Pois bem, olha aí o que ele fez de travessura com as palavras. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando o ponto final das frases. Vê se tem lógica, gente. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. O que é prodígios, tia Valquíria? Coisas incríveis, inacreditáveis. Por quê? Porque ele tinha um talento fora do comum. Sabe o que ele fez mais? Até fez uma pedra dar flor. Isso mesmo. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Poema narrativo, então, de Manuel de Barros, O Menino que Carregava Água na Peneira. Olha que interessante esse poema, né? Então, ele é um poema narrativo porque nós percebemos que nesse poema é contada uma história, ele possui um enredo. O que é enredo? É história. Onde eu observo que tem personagens, né? Eu observo que tem um tempo aí, tem narrador. Então, o que acontece? É um poema narrativo por esses fatores. Porque ele narra algo, ele conta algo. E ele é um poema porque ele é escrito em versos. São características aí de poemas. Então, poemas narrativos, ok? E as atividades seguem aí na página 46, na página 47 e na página 48, tá, meus amores? Então, vamos aí na número 1, fala o seguinte. Aqui a mãe compara o fato de o menino carregar água na peneira. Sublinha a resposta lá no poema. Então você vai voltar aqui no poema para sublinhar essa resposta, tá? Da número 1. Ela pergunta que ela compara, ou seja, o fato do menino carregar água na peneira é o mesmo do que o quê? Será que é o mesmo que ele calçar uma chinela? O que fala lá no texto? A mãe faz uma comparação com 3 coisas lá, tá bom? Dá uma lidinha, volta no texto e lê novamente, que você vai encontrar e aí você vai sublinhar, tá bom? Na número 2, como o menino é descrito nesse poema, descrito quer dizer como ele se descreve lá no poema, como ele é. Então eu quero saber aí as características dele. Era um menino chorão, alto, baixo, como ele é descrito, tá? Número 3, nós temos um verso do poema aí. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Nós vamos analisar essas 2 palavrinhas, vazio e cheio, certo? Percebam que essas palavrinhas aí entram dentro, tá? Da gramática, onde nós podemos estudar palavrinhas chamadas sinônimas e antônimas. Então, vamos lá. Palavrinhas sinônimas são palavrinhas com escritas diferentes, mas com significado igual, certinho? Então, palavras diferentes com significados iguais. Antônimos são palavras, né, que possuem escritas diferentes e também significados diferentes, ok? Então, quando eu falo, por exemplo, noite, dia, são o quê? São palavrinhas antônimas. São palavras que são escritas de formas diferentes e têm o quê? Significados diferentes, contrários, certo? Então, são contrários. Morte, vida, alto, baixo. Então, são significados contrários. E aí você vai analisar para responder aí então, tá bom? Na letra B, da número 3, pergunta assim: como o menino explica a sua preferência pelo vazio? Por que ele prefere o vazio? Lá no texto está falando
É só voltar lá no poeminha na página 44 que vocês vão compreender lá a resposta, tá? Lá fala o porquê que ele prefere o vazio. A mãe dele fala que ele prefere, né, o vazio do que o cheio. Mas por que ele prefere o vazio? Bom? 4, nós temos aí mais um verso do poema para nós relermos aí para assinalar então a resposta correta. Fala aí assim: com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. Essa afirmativa, né, quer dizer o quê? Indica o transporte de água em uma peneira, ou seja, o ato de escrever seria o mesmo que carregar água na peneira, indica coisas impossíveis de ocorrer na realidade. Bom? Então lembra aí que a tia Valquíria explicou aí sobre a linguagem literal e figurada, tá? Lá no iniciozinho. Na número 5, você vai identificar agora as peraltagens, ou seja, as travessuras que ele aprontou com as palavras quando ele descobriu que escrever, né, seria então aí o mesmo que carregar água na peneira. Lembra? Então são as peraltagens, são aí as travessuras que ele aprontou, e aí você vai identificar aí no poema, na página 45, quais foram essas travessuras e vai circular lá para mim, tá? No texto, vai circular. Então nós temos aí 3 travessuras que ele aprontou aí quando ele descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira, ok? A 6, nós temos aí também outro verso para lermos e analisarmos e agora pintar o quadradinho da forma correta, tá bom? Então, qual é o verso? A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. A palavra destacada, que no caso aqui é a palavra reparou, pode expressar diferentes sentidos, dependendo do contexto. É aquele que a tia Valquíria sempre fala para vocês, né? No nosso português, uma palavra apenas pode ter vários significados. Por isso nós temos que ler toda a frase, nós temos que analisar o contexto que ela está sendo empregada, porque através do contexto é que nós vamos descobrir o sentido, ok? Então nós vamos pintar o quadrinho em que indica a resposta correta em relação dentro do contexto da palavra reparou. Nesse verso aí, a palavra reparou significa perceber ou consertar. Você vai analisar o contexto, tá? Tem que ler com bastante atenção. Na 48, no número 7, fala o seguinte: o menino que carregava água na peneira é um poema narrativo, ou seja, um texto que conta uma história em versos, como eu falei no início para vocês. Aí a letra A pergunta o seguinte: qual é o enredo do poema lido? O que é enredo, tia Valquíria? É história. Então essa história aqui está falando sobre o quê? O que conta essa história? Você não vai copiar o poema inteiro aqui, nem temos espaço para isso. Então você vai falar que é a história de um menino cheio de despropósitos, né? Cismado, esquisito, que gostava de mais de vazios do que de cheios, que resolveu, né, carregar água na peneira e que lá na frente ele percebeu que escrever, né, seria o mesmo que carregar água na peneira. Então começou a escrever, e quando começou a escrever fez peraltagens aí com as palavras, né? E assim você vai seguindo, né? Que quando ele fala que quando escrever seria o mesmo, né, que carregar água na peneira, o que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer que na escrita ele pode tornar possível aquilo que não é possível, certo? Então, por exemplo, quando ele descobriu lá que ele podia ser monge, noviça, né, mendigo ao mesmo tempo, isso só é possível que em histórias. Então, em história, pode-se criar histórias mirabolantes aí, né? Porque a nossa imaginação cria muitas coisas. Tudo na nossa imaginação é possível. Então, por isso que ele descobriu que através da escrita, né, ele poderia então escrever aí coisas impossíveis de acontecer, de se realizar, como por exemplo carregar água na peneira, certinho? Na letra B, quem são os personagens desse poema? Os personagens são as pessoas que participam da história.
Quando você lê o poema narrativo, quais são os personagens que você consegue aí identificar dentro desse poema, né? Quem faz parte ali, quem participa da história, ok? Na letra C, fala o seguinte: assinale a alternativa correta sobre quem conta a história no poema. Quem conta a história, aqui nós entramos na parte aí de narrador. Será que o narrador é observador, aquele que só observa e conta os fatos? Ou seja, ele é narrado em terceira pessoa, seja do singular ou do plural? Ou ele é um narrador personagem, aquele narrador que participa da história. Então, além de contar a história, ele também faz parte dessa história. Ele está lá dentro. Ou seja, vai ser narrado então em primeira pessoa, tá bom? Lembrando, se for narrador observador, ele vai narrar em terceira pessoa, seja no singular ou no plural. Se for narrador personagem, ele vai narrar em primeira pessoa, tá bom? Que seja no singular ou no plural, mas tem que ser a primeira pessoa. Tia Valquíria, relembra pra mim quem são as pessoas? Vamos lá. Primeira pessoa, lá quando nós vimos lá o eu, lembra? Eu participo. Então, é a primeira pessoa, eu. Do singular. Quando eu falo nós participamos, eu estou incluída dentro da história, mas não é só eu e mais alguém. Então também é a primeira pessoa, só que do plural. Quando é a terceira pessoa, que vem o caso do narrador observador, então a terceira pessoa do plural, do singular, é o ele ou ela, tá? Ele participa, ok? E se for do plural, eles participam, ok? Então, relembrado aí as pessoas. Então, narrador observador é aquele que só observa e conta os fatos. Narrador personagem é aquele, então, que participa, narrado em primeira pessoa, ok? Na letra E, pergunta-se o seguinte: é possível identificar o espaço desse poema? Deixa eu ver o que é espaço. Bom, espaço é uma das características, né, que compõe aí um texto narrativo. Lembra que a tia Valquíria falou para vocês, né, no início do poema narrativo? Por quê? Porque ele possui personagem, né, ele possui aí narrador, tempo e espaço. O que é o espaço? Espaço é onde está acontecendo a história. A história está acontecendo onde? No shopping. É num prédio, é num parque. Não, tia Valquíria, é num sítio, é uma chácara. Onde acontece? Observa na leitura do poema narrativo se você consegue identificar um lugar, um local aonde está acontecendo. Então, é possível identificar o espaço desse poema? Sim ou não? Comente, é o mesmo que justifique e explique, tá bom? Então é isso aí, meus amores, a tarefinha de hoje, tá? Que nós vamos aprender um pouquinho mais aí em português sobre, então, o que é poema narrativo, linguagem literal e figurada. Ok? Caprichem aí na tarefinha de vocês, façam com amor, com carinho, com dedicação. É só prestar atenção, a tia Valquíria foi aí ajudando na interpretação de questão por questão, tá? Mas se por acaso você tiver aí a dificuldade de realizar alguma dessas alternativas, se você ficou com alguma dúvida e ao final de toda a minha explicação eu não consegui esclarecer essa dúvida sua, vocês sabem que pode contar comigo, tem lá o número do WhatsApp da tia Valquíria, então vocês me enviem as dúvidas de vocês, que a tia Valquíria está à disposição de vocês dos horários de 7 da manhã até as 11, ok? E das 13 horas até as 17 horas da tarde, ok? Então, caprichem, façam com carinho. Beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco na aula de matemática, tá? Espero vocês. Tchau!